Vamos fazer a leitura desses textos como temos feito até o momento, de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por gentileza, leiam os versículos pares. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, meu Deus e Pai querido, como é bom, ó Pai, nós abrimos a Escritura e nós ouvimos, Senhor, a sua voz. A voz do Senhor, ó Pai, é dada a nós através da palavra. E nós, Senhor, somos gratos, porque o Senhor tem nos sustentado até os dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque nada tem faltado sobre as nossas vidas. E o Senhor, ó Pai, tem de forma grandiosa nos dado o momento de aprender e de louvar ao Senhor, ó Pai, sobre todas as coisas. Louvado é o teu santo nome, Pai. Fale aos nossos corações, por intermédio desse estudo que faremos à noite, da ministração da palavra, da pregação do Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe ricamente e que nós sejamos confortados e saiamos daqui, ó Pai, cheios da Tua graça e do Teu amor e renovados, porque queremos dia após dia nos parecer mais com Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, ó Pai. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto um tão quanto conhecido. É um texto que já foi várias vezes, pregado, já foi várias vezes ministrado. E todos nós sabemos que quem escreve esta carta é o apóstolo Paulo. E ele então está escrevendo aqui aos romanos. E ele está dizendo que ele não é o apóstolo que sabe todas as coisas. Então a gente diz, eu sou o apóstolo servo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o apóstolo de Cristo Jesus. Eu sou um servo de Cristo. Nessa carta ele está demonstrando o quanto ele é cristocêntrico, o quanto Cristo está em nossa vida. Paulo escreve aqui e ele está trazendo a nós algo que deve chamar muito a nossa atenção. De que nós temos o amor, não porque merecemos este amor, mas porque Cristo Jesus, por intermédio do que Ele fez, pela obra perfeita, nós recebemos o amor de Deus.
nós somos salvos, regenerados e purificados de nossos pecados. Apóstolo Paulo foi um homem que poderia falar de forma muito clara sobre isso, porque ele de fato viveu o lado contrário. Apóstolo Paulo foi perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Apóstolo Paulo tinha a intenção de matar Cristo Jesus. E, aliás, ele sai com esse intuito para fazer isso. Então, quando o apóstolo Paulo sai para matar, nós temos aqui algo fantástico. Cristo o alcança e ele é regenerado da sua vida pecaminosa. Ele é regenerado da escravidão do pecado. Ele é regenerado daquela vida em que ele não olhava para o Senhor, mas somente para aquilo que estava como a lei. E a partir de agora ele começa a entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E ele foi regenerado não porque ele merecia, mas porque Cristo Jesus cumpriu algo maravilhoso e perfeito. Mas o apóstolo Paulo, esse mesmo homem que foi entregue a sua vida a Jesus e que reconhece que ele não é merecedor, que após Cristo ter alcançado a sua vida, após ele entender quem Cristo é, e ele entende de uma forma extremamente difícil, porque ele perde a sua visão, de repente ele não enxerga mais nada, e então Jesus envia Ananias para falar com o apóstolo Paulo, e o próprio Jesus pergunta para Paulo: por que me persegues? Paulo entende quem é o Senhor, e a partir deste momento que Paulo entendeu quem Cristo é, ele passa a ter uma vida voltada para Cristo. Ele não é mais perseguidor dos cristãos, agora ele passa a ser perseguido. Ele não é mais aquele homem que passa a ter ódio de Cristo, mas agora ele passa a amar o Senhor verdadeiramente. Este mesmo apóstolo é o que sofreu tantas coisas. Algumas delas nós já tivemos até a oportunidade de estudar na EBD, e gostaria apenas de relembrar aos irmãos sobre isso. Num desses momentos, Paulo teve que descer num cesto para fugir de uma prisão. É relatado isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 32 até 33, demonstrando que Paulo estava sendo içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso. Paulo também foi expulso de Antioquia. Como é terrível alguém ser expulso. Paulo foi expulso. Paulo não foi expulso de Antioquia porque ele estava ali sendo um baderneiro, ou porque até mesmo ele estava fazendo coisas erradas, então olharam para ele e disseram: ele não é merecedor daqui, vamos expulsá-lo. Não! Paulo foi expulso porque estava pregando o Evangelho. Paulo foi expulso porque aquelas pessoas estavam conspirando entre eles para retirar Paulo, porque Paulo estava falando do verdadeiro evangelho, estava trazendo a verdadeira conversão àqueles homens. Então eles olham para Paulo e expulsam ele. Ele estava pregando o nome de Jesus Cristo. Isso nós encontramos, irmãos, em Atos capítulo 13, versículos de 50 e 51. Nós também temos um outro relato, um relato extremamente difícil, quando Paulo ele é apedrejado. E Paulo é apedrejado até quase morrer, e talvez Paulo ali tenha ficado inconsciente, desmaiado, nós não sabemos, mas Paulo não morreu. Mas ele foi apedrejado, e as pessoas acharam que ele tinha morrido. Encontramos isso também em Atos 14, 19. Paulo ele é arrastado pela multidão, é levado para fora da cidade, e então ele é apedrejado pela multidão. E por que Paulo estava fazendo? Pregando o Evangelho do Senhor. Pregando Jesus Cristo àqueles homens. E ele é levado para fora. Na Macedônia, Paulo foi terrivelmente açoitado. Paulo foi perseguido pelos judeus, lá em Tessalônica.
aquele que encontrou a Cristo Jesus, agora passa por grandes dificuldades na sua vida, porque ele está pregando a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Paulo estava sofrendo perseguição dos próprios judeus, porque ele pregou na sinagoga. Paulo pregou na sinagoga e a partir desse momento ele está sendo perseguido. Isso aconteceu em Bereia. Meus irmãos, Paulo então foi retirado. Por isso que ele é perseguido. Querem matar. Aquele momento foi difícil para ele. Foi uma estadia extremamente difícil. Porque ele teve que fugir logo depois dos judeus, porque os judeus queriam matá-lo também. Queriam retirar a sua vida. Paulo, então, vai até Éfeso e começa a pregar, falando de Jesus Cristo aos Éfesos. Quando ele começa a falar de Jesus, alguns homens ali que viviam de produzir imagem através do ouro, eles então passam a olhar para Paulo e dizer assim, quem é este Paulo que está pregando? Nós vamos tomar prejuízo, porque ele está dizendo que não pode mais ter imagens para adoração, não pode mais ter imagens para que nós possamos vender. Esse homem vai trazer grande prejuízo às nossas vidas. Nós não estamos tendo lucro sobre isso. Paulo então aqui, novamente, tem um ódio sobre a vida dele, porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, que difícil deve ter sido para Paulo permanecer naquela cidade. Extremamente difícil. Porque agora ele estava sofrendo. Ele pregava sobre Cristo Jesus, apontando que aquilo que eles viviam não estava verdadeiramente em Cristo, e eles tinham que voltar-se para Cristo. Estava acabando com o negócio de alguns homens. Estava desafiando aqueles homens que não conheciam verdadeiramente ao Senhor. Ele foi de forma injusta acusado em Jerusalém, porque ele pegou um grego e levou-o ao templo. E aqueles homens acharam aquilo um absurdo. Grande confusão aconteceu, porque Paulo havia levado para o templo um grego. Atos capítulo 21, versículos de 27 a 31. Meus queridos irmãos, Paulo é preso, Paulo é enviado a Roma e Paulo sofre um naufrágio em Mileto. Como se não bastasse tantas coisas acontecendo em sua vida, uma reviravolta, um homem que perseguia, agora passa a ser perseguidor, um homem que ele tinha boa vida, agora ele passa a ter algumas dificuldades, ele ainda sofre um naufrágio, mas ele não morreu. Paulo foi preso de forma injusta, é colocado em um navio para ser encaminhado até Roma, para que então ele fosse julgado. E naquele momento, acontece um naufrágio. Quando Paulo chega à ilha de Malta, ele está procurando entre os gravetos ali, para ele pegar, para fazer fogo, esquentar. E enquanto ele está procurando, ele é picado por uma cobra venenosa. Ele sofreu um grave naufrágio e agora na ilha ele é picado. O apóstolo Paulo, meus queridos, sofreu em nome de Cristo Jesus. Ele entendeu que foi justificado pelo Senhor, ele compreendeu, ele sabia quem era Cristo e ele sofre em nome de Jesus. A profundidade da frase, viver é Cristo, morrer é lucro, tem a ver sobre todas as adversidades da vida e dificuldade. Entendemos que a mão do Senhor está nos guiando. E louvado seja Deus por isso. Paulo passou por grandes lutas.
Paulo passou por circunstâncias terríveis. Paulo estava ali naquele momento sendo desanimado em momento algum. Ele se sentia animado, porque ele tinha Cristo Jesus em sua vida. E é por isso que nós também entendemos com tão profundidade quando dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso porque em meio à adversidade Cristo está conosco, nos fortalecendo, nos guiando, está nos amparando. Ele é o nosso alicerce. E é por isso, meus irmãos, que eu quero trabalhar com o tema dessa noite, mediante a fé. Mediante a fé em Jesus Cristo. Que é o que nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11. E o primeiro ponto que eu quero tratar esta noite com os irmãos, nós temos nos versículos 1 e 2 trazendo isso. Observe que os capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo está dizendo a paz com Deus. E por favor, meus irmãos, ele não está dizendo a paz de Deus, ele está dizendo a paz com Deus. Olha que fantástico. A paz com Deus é a bênção ligada no passado até os dias de hoje e será ligado para todo sempre. A paz com Deus é essa paz que você tem, é essa paz que você sente na alma, é essa paz que você não consegue expressar o sentimento, é essa paz que nada pode ser tirada. É uma paz verdadeira, que em meio à tribulação você tem paz, em meio à morte nós sabemos que a perda de um ente querido é terrível, mas você tem paz. É essa paz com Deus. É a paz por saber que todo aquele que não é merecedor da salvação, mas passa a receber a salvação por Cristo Jesus, então ele tem paz, sabendo que o dia em que o Senhor chamar, ele estará em paz no reino dos céus. É essa paz com Deus, o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está expressando um mero sentimento. O apóstolo Paulo não está tratando de coisas fúteis. Não, o apóstolo Paulo está tratando da verdadeira e única paz que nós temos com o Senhor. É esta paz que está sendo tratada aqui. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, meus queridos irmãos, a paz com Deus é essa paz que nós sentimos de fato na alma. Ela não significa que Deus não nos dará, não. Ela não significa que nós estaremos livres das mãos de Deus, livres da verdadeira ira dele, não. Nós seremos também corrigidos, e como nós vimos esta manhã, corrigidos por Deus, mas é uma correção paterna, é uma correção maravilhosa quando acontece. Mas há paz sobre isso. Quando as pessoas estão assoladas, estão passando por dificuldade, elas sentem um medo terrível, não sabem o que fazer, não têm para onde ir, mas Deus tem a verdadeira paz, porque entende aquilo que o Senhor fez. Por isso que essa paz que nós sentimos em nossa alma está nas mãos do Senhor, porque é aqueles que têm paz com Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus queridos, quando Paulo trata dessa paz, ele está sendo sincero, ele está dizendo que a paz da parte de Deus, ou essa paz de Deus, ela só pode ser usufruída por aqueles que têm Cristo Jesus em suas vidas. Elas só podem ser usufruídas por aqueles que têm essa verdadeira paz, que nos leva a ter um relacionamento mais puro e verdadeiro com Ele. É essa paz que está sendo tratada aqui no texto. É essa paz que nos dá esse fruto maravilhoso. É essa paz que nos mostra o sacrifício que Cristo fez. É essa paz que nos mostra que pela morte de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. É essa paz que nos demonstra que nós não somos mais réus nem inimigos de Deus, mas nós somos agora amigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus, porque somos amigos verdadeiros do Senhor por aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Por isso que essa paz com Deus é uma bênção incontável. É uma bênção que nós não temos nem como dizer e demonstrar, porque é algo tão maravilhoso que nós não temos mais medo do dia em que o Senhor voltar, nós não temos mais medo da hora em que Ele nos chamar, nós não temos medo das coisas que acontecerão e afligirão os cristãos. É uma paz única e verdadeira. Uma paz no coração.
Eu não estou dizendo, meus queridos, que nós não iremos sofrer por algo, chorar por algo, ou em muitas das vezes perguntar para Deus o que é que está acontecendo, Senhor. Mas o que eu estou dizendo é que essa paz vai trazer algo extraordinário e não tem como expressar para ninguém. Somente um cristão verdadeiro consegue viver esta paz com o Senhor. É esta paz, meus queridos, que Deus nos dá para aqueles que estão com Deus. Jesus, meus amados, Ele abre a porta na presença do Rei. Jesus abre a porta para nós sermos colocados diante de Deus. E isso nós recebemos pela divina graça, pelo divino amor. Jesus, Ele faz isso de forma maravilhosa, porque nós somos regenerados. Nós somos lavados. E isso é feito para a glória de Deus, pelo glorioso favor de Deus. É feito porque Ele nos amou primeiro. E não é feito porque eu mereço esse amor por algo que eu fiz. Não, é porque Ele amou os seus. Todo aquele que tem esta paz, tem porque sabe que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É por meio de Cristo que nós entramos na presença de Deus. E é por isso que Cristo diz, queres conhecer ao Pai? Conheces a mim. Se conheceres a mim, conhecerás ao Pai. Meus queridos, não existe regeneração fora de Cristo Jesus. Não existe paz com Deus fora de Cristo Jesus. A única paz que nós podemos ter está no Senhor. É por isso que aqueles que têm Cristo no seu coração e que têm a verdadeira fé em Cristo Jesus não temem o futuro. Aqueles que temem ao Senhor sabem que o dia em que Ele voltar para buscar, isso será glorioso e maravilhoso e terá grande alegria. Então não tem medo do que há por vir, muito pelo contrário, tem alegria. Porque a esperança daqueles que estão no Senhor não é no que acontece agora, mas é no que há por vir. A esperança está em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Essa única esperança. E é por isso que quem está em Cristo não teme a morte. Quem está em Cristo sabe que nada pode separar. Quem está em Cristo gloria ao teu santo nome. Gloriarmos, ele tem o significado de regozijo, de alegria, de confiança em Deus. Confiança no Senhor. É inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. É essa paz que nós temos de forma maravilhosa. Temos paz porque sabemos que nada pode nos separar do Senhor. Não há tribulação, não há guerra, não há tristeza, nada pode separar do Senhor. É esta paz que o apóstolo Paulo está tratando neste texto. E isso é fruto do amor de Jesus Cristo concedido a nós. Esta paz é fruto do amor de Cristo. Que glorioso é adorarmos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem, meus queridos, maior paz do que essa. Não há. Não tem como. E é por isso que nós estamos firmes nas mãos do Senhor. Porque a paz que Ele está se referindo aqui, ela não é algo imediato. Ela não é uma paz de agora. Mas Ele está dizendo, olha, vocês já estão regenerados, vocês já são renovados. Esta paz é essa graça, a esse acesso maravilhoso que Deus deu às nossas vidas, para que nós tenhamos esperança nos dias vindouros, para que nós tenhamos esperança no que irá acontecer. É esta verdadeira paz que está sendo tratada dentro deste texto. E é por isso que a graça nos faz olhar para o Pai.
A graça não nos faz olhar para as coisas que estão em volta, mas ela faz nos olhar para o Pai. Porque sabemos que a graça do Senhor em nossas vidas, ela jamais acabará. Porque essa graça nos trouxe a paz que acabou com a inimizade que tinha com Deus. Hoje não somos mais inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos do Senhor. E essa graça nos leva a esse olhar maravilhoso que é a glória. Olharmos para a glória. O objetivo final do cristão é a glória. É adorar o Senhor por toda a eternidade. É adorar o Senhor no dia que Ele vier a nos buscar. E nós então moraremos com Ele. É essa grande visão que o cristão tem. É por isso que as tribulações terrenas são tão poucas perante aquilo que nós receberemos no dia em que Cristo voltar. E é por isso que aquele hino que diz, somos forasteiros aqui, estamos em terra estranha. É porque aqui não é o nosso lar está no céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta paz que o apóstolo Paulo está tratando. Mas se nós temos paz com Deus, meus queridos, nós também temos essa alegria no sofrimento. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando nos versículos 3 a 8. Mas como alegria no sofrimento? Paulo está tratando sobre isso. Paulo não está tratando de algo que é apenas para o porvir, não. Paulo também está tratando dos momentos difíceis. Paulo está tratando de que nós somos capacitados a viver de forma vitoriosa em meio às tensões da vida. Paulo está dizendo que a paz, a graça e a glória estão presentes em Jesus Cristo. E ele está nos mostrando que há tempo de sofrimento, há tempo de alegria, há tempo de dificuldades, há tempo em que nós teremos mansidão, mas todos nós passaremos por isso. E se reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós teremos alegria no sofrimento. Essa alegria que Paulo está dizendo, essa esperança que somente o Senhor pode dar a cada um de nós. Mesmo em meio a uma doença, nós dizemos, glória a Deus, que o Senhor nos use, para que nós, de fato, possamos abençoar outras vidas. Quantos ficam aflitos por conta do emprego? Quantos ficam aflitos por conta de estar em hospitais? Quantos ficam aflitos por ver um ente querido partindo? Quantos ficam aflitos por problemas que acontecem no dia a dia? Mas essa aflição, ela é apaziguada pela paz que nós temos. Isso traz alegria aos nossos corações, porque sabemos que em meio à dificuldade, Deus está conosco. Isso Jesus está nos guardando. É essa paz, meus irmãos, que está sendo tratada aqui. É essa alegria que está sendo tratada aqui. A alegria que Paulo encontra aqui é interessantíssima. Como é que Paulo encontrou alegria quando ele foi apedrejado até quase morrer? Como é que Paulo encontrou alegria quando ele foi levado preso? Como é que Paulo encontrou alegria quando ele sofreu um naufrágio? Como é que Paulo encontrou alegria quando ele estava numa ilha procurando gravetos para se aquecer e é picado por uma cobra venenosa? Como é que Paulo encontra alegria quando ele prega o evangelho e as pessoas o expulsam? Porque ele está dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo, o foco dele está em Jesus. E meus queridos, vocês querem ter foco em Jesus? É isso que vai nos fazer caminhar em Deus, é isso que vai nos fazer chegar até o final, é focar em Cristo, porque é Cristo quem dá paz, é Cristo quem dá alegria, é Cristo quem fortalece, é Cristo quem nos restaura, é Cristo quem nos leva para a salvação, é Cristo! Não existe nada a não ser Jesus Cristo. Olhe para Cristo. Tenha alegria em Cristo. Está sofrendo, meu querido? Olhe para Cristo. Está difícil? Olhe para Cristo. Os discípulos sofreram
Mas eles entendiam que Cristo é quem restaura, Cristo é quem regenera, Cristo é quem dá salvação, Cristo é quem lava, Cristo é quem nos coloca de novo o verdadeiro caminho, Cristo nos torna amigo de Deus verdadeiramente. Então, meu querido, olhe para Cristo, foque em Cristo. Não deixe que as coisas atrapalhem sua vida. Olhe para o Senhor, pois Ele lhe dará alegria, mesmo em meio às tribulações mais difíceis da sua vida. É por isso que Paulo prega de forma tão fantástica, dizendo, é por Jesus Cristo, para a glória dele, essa verdadeira alegria. É somente por Jesus, meus irmãos. Não há outro jeito. Versículo 3 nos demonstra de uma forma muito clara sobre nos gloriarmos nas próprias tribulações. Paulo passou por tribulação, mas ele se gloriava porque era em nome de Cristo Jesus. Essa esperança que Paulo tinha, não é que ele se gloriava no sofrimento. Não, não é isso. Mas é porque Deus estava no controle e Deus causava-lhe frutos sobre aquilo. A verdadeira alegria dele estava no Senhor. Quando nós não temos essa alegria no Senhor, quando nossos olhos não estão fitados em Cristo Jesus, quando o nosso foco não está no Senhor, meu querido, você não sente alegria, muito pelo contrário. Quando você está obscurecido, sombreado, quando você está ali sendo toldado, as angústias levam à morte, porque ele não tem alegria em Jesus Cristo. Essa alegria é aquela que, em meio a essas dificuldades, nós podemos olhar no sofrimento e enxergarmos que o Senhor é o nosso Salvador. E em meio à tribulação, Jesus Cristo está conosco. E em meio à tribulação é que nós conseguimos olhar para frente e enxergar a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, essa alegria está no Senhor. Um cristão, meus queridos, não crê em acasos, não crê em acontecimentos porque talvez isso via acontecer. Não, um cristão sabe que o que acontece, acontece para a glória de Deus. Então está acontecendo para a honra e glória do teu santo nome, não importa o que aconteça. Ele sabe que tudo o que acontece é para o Senhor. É por isso que nós devemos ter os nossos focos cada vez mais em Jesus Cristo. A consciência do cristão é que ele não crê em sorte, ele não crê em azar, ele não crê nessas coisas. A consciência do cristão é de que tudo acontece debaixo da graça do nosso Senhor. E por isso, nós encontramos alegria nas tribulações. Alegria verdadeira. Eu não estou aqui dizendo que aquele que está sofrendo é porque está em Cristo Jesus. Fique bem claro isso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que em meio às adversidades, assim como Paulo sofreu, e assim como outros sofreram, assim como Davi também sofreu. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, queria matá-lo, mas ele tinha confiança em Deus. Eu estou dizendo que em meio às tribulações e às dificuldades, olhe para Cristo e você terá paz. A verdadeira paz. E a verdadeira alegria no Senhor. A tribulação, ele produz perseverança. E é por isso que é tão pedagógico. É por isso que a tribulação, ela nos ensina. A pedagogia da tribulação nos gera paciência. Você quer ter paciência? Pede para Deus. Ele vai lhe dar algumas tribulações para que alcancemos isso.
Então, meu irmão, se você está passando por tribulação, ore ao Senhor, peça que Ele lhe dê paciência, porque ela gera a paciência triunfadora em nossas vidas. A paciência no Senhor e esperar no Senhor. O sofrimento, meus queridos, produz paciência. Nós não poderíamos exercer a paciência sem o sofrimento, isso faz parte. Isso faz parte do crescimento do cristão. E um cristão só vai ter paciência se passar pela tribulação. E é por isso que a tribulação produz perseverança. Então nós passaremos sim. Paulo passou por grandes dificuldades. Paulo passou por muitas dificuldades. Mas Paulo teve paciência no Senhor. Os discípulos passaram por dificuldades. Aqueles que foram escolhidos por Deus no passado passaram por dificuldades. Olha a história de Abraão. Olha a história de Davi. Olha a história de Jó. E assim podemos citar muitos outros. Todos eles passaram por dificuldades. Mas isso produziu a verdadeira esperança, trazendo então neles, de fato, essa perseverança, essa paciência triunfadora. É isso que a tribulação produz. A paciência nos faz superar. Meu querido, está difícil hoje? Olhe para Cristo. Ele lhe dará paciência e você superará isso. Olhe para Cristo. Porque somente Ele fará isso com cada um de nós. Meus queridos, uma das grandes lições que nós podemos tirar aqui é que em meio à dor nós aprendemos muito. O sofrimento não é o caminho da glória, mas é o caminho que nos leva até a glória, porque nós aprendemos através dele, através da tribulação. É isso o verdadeiro caminho. Isso vai nos levar a uma verdadeira maturidade cristã. Esse caminho leva à verdadeira maturidade única, que é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E é por isso que a perseverança produz experiência em cada um de nós. E é por isso, meus irmãos, que a experiência produz essa esperança. Não tem como desligar. Elas produzem isso. Faz parte. Não tem como. Essa não é... Nós não estamos falando de uma esperança morta. Nós estamos falando de uma esperança viva. Nós não estamos falando de uma esperança que vai acabar, mas uma esperança que é eterna. Nós não estamos falando de uma esperança que daqui mais um pouco irá mudar. Não, meus irmãos, nós estamos falando de algo que é imutável. Algo que é interminável. Algo que é inacabável. Algo que é real e verdadeiro. É essa esperança que nós estamos dizendo que é produzida através da experiência. Não é esperança momentânea, mas é algo muito além disso. Deus derrama em nossos corações, através do Espírito Santo, que foi outorgado a cada um de nós. Nós recebemos em abundância. O apóstolo Paulo diz que o fundamento mais sólido sobre o qual descansa a nossa verdadeira esperança está em Cristo Jesus. E é através do amor de Deus que nós recebemos isso, meus amados irmãos. E o nosso terceiro e último ponto, ao entendermos sobre este amor e essa alegria que nós temos em Jesus Cristo, está. E é por isso que aqueles que têm a verdadeira alegria no Senhor, a verdadeira alegria no sofrimento, encontra a única alegria que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo já havia falado que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Lá no versículo 2. Agora,
No versículo de número 3, nós vimos Paulo falando que as nossas tribulações nos fazem aproximar de Deus cada vez mais. Mas neste momento, Paulo está dizendo que nós devemos nos gloriar também em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o céu deve se encher de entusiasmo quando nós louvamos ao nome do Senhor. Quando as nossas expectativas da glória devem ser e encher o nosso peito de doçura e de alegria, dizendo que estaremos um dia nos céus para louvar o nome do Senhor. E isso aqui é tudo puramente passageiro. Nós devemos nos sentir alegria porque a nossa compreensão não está aqui, mas está na glória do Senhor. E é por esse propósito que todos nós vivemos todos os dias. É nessa plenitude de alegria em Jesus Cristo que causa perseverança de forma perpétua em nossas vidas. E é isso que o salmista diz em Salmo 16:11. Esperança perpétua. Meus queridos, nós unimos as nossas vozes com o salmista, glorificando e louvando o nome de Deus, dizendo que nós temos alegria no Senhor. Salmo 43:4. Alegria verdadeira em Deus. A nossa alegria está em Jesus Cristo. Não tem como ter alegria se não estiver no Senhor. Não existe alegria maior do que essa. O abençoador, ele é melhor do que a bênção. Vou repetir. O abençoador é melhor que a bênção. A bênção recebida, ela não é tão gloriosa quanto, de fato, Jesus Cristo, aquele que nos abençoa por toda a eternidade. Não tem como não se alegrar em Cristo Jesus. À luz de tudo isso, gostaria de trazer aos irmãos. Meus queridos, Jesus não significa somente perdão, não significa somente absolvição da culpa de nossos pecados. Jesus Cristo é muito além disso. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é a esperança da glória de Deus, é a promessa da salvação final, como encontramos nos versículos 5, 9 e 10. Jesus Cristo é a esperança que nós temos, que é o nosso resultado final, é a verdadeira ênfase que nos mostra a passagem, é a glória futura, é a salvação verdadeira, é a vida eterna com o Senhor, é o momento em que estaremos com Ele por toda a eternidade. Então Jesus Cristo é muito mais do que um simples perdão, é muito mais do que uma simples absolvição. É muito mais profundo do que isso. E é por isso, quando nós oramos, nós dizemos assim, louvado seja o seu santo nome, porque eu sou perdoado, lavado, regenerado, porque um dia estaremos com o Senhor gloriando, glorificando, louvando por toda a eternidade. É assim que nós oramos agradecidos a Deus, e é assim que nós cantamos agradecidos a Deus. Reunir na presença de Deus é ter extrema alegria, é cantar alegremente, louvando, dizendo glórias ao teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Salvador, é quem produz em nós a verdadeira alegria em meio às adversidades e à tribulação. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A gloriosa salvação, meus queridos. A verdadeira salvação. A salvação eterna. A salvação que traz paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, estávamos mortos. Não tínhamos esperança. Mas agora, nós temos vida. E sabemos quem Jesus é. E o que Ele tem feito por nós. Então, meus queridos, Jesus Cristo, Ele é um ato declaratório de Deus.
Jesus não é um processo, é um ato declaratório. Aquilo que ele fez é perfeito e nós recebemos o perdão para a glória do Senhor. Tenha confiança em Deus, meu filho. Confie em Jesus Cristo. Não há dúvidas de que é somente por Ele que nós recebemos o verdadeiro perdão. Nós vimos também que é somente pela fé em Jesus Cristo. Somente aqueles que têm fé no Senhor serão salvos. Somente aqueles que têm fé em Cristo Jesus recebem a verdadeira salvação, a remissão de seus pecados. Somente aqueles que conseguem olhar para Cristo e entender os benefícios da cruz. É através desse instrumento da fé em Cristo Jesus. E é por isso que não tem como separar a cruz da coroa, a espada da coroa. Essas duas coisas andam juntas. Nos alegramos com a morte de Cristo e o gloriamos porque Ele está sentado à direita do Pai e intercede por cada um de nós. Essa é a verdadeira esperança que nós temos. É essa fé que nós temos em Cristo Jesus. E é por isso que nós somos lavados por intermédio de Cristo Jesus. Não somos regenerados com base na obra em que fazemos. Nós somos regenerados porque Cristo foi perfeito naquilo que Ele fez. Jesus Cristo, meu irmão, é o único caminho. É a verdade e é a vida. Gostaria de que você refletisse. Estás passando por dificuldade, seja no emprego, na vida familiar, por algum ente querido, ou por qualquer outra coisa. Olhe para Cristo. Peça a paz em Cristo. Suplique a Cristo. Pois Ele dará esta paz a cada um de nós. A tribulação não nos separa de Cristo. As dificuldades não nos separam de Cristo. As dores não nos separam de Cristo. Os principados e potestades não nos separam de Cristo. Nada pode retirar um verdadeiro filho das mãos do Senhor. Olhe para Cristo Jesus. Tenha fé nele. Quero trazer 3 aplicações para nós essa noite. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer é que nós entendemos que a fé em Cristo Jesus produz em nós paz com Deus. Então tenha fé, meu querido, em Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Viva Cristo Jesus. Queira se parecer com Jesus Cristo. Deleite-se na palavra do Senhor. Busque cada vez mais o Senhor. Trabalhe na obra do Senhor. Glorie o Senhor. Glorie o Senhor. Nós entendemos que através de Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Por isso, a alegria no sofrimento e a plenitude de alegria está em Cristo Jesus. Onde é que está a sua alegria, meu amado irmão? Meu querido irmão, onde é que está a sua alegria? Em quem você tem depositado a alegria, meu amado? Se não for em Cristo, ore ao Senhor e peça que Ele lhe conceda a graça de ter alegria somente nele. Talvez você está passando por algum sofrimento difícil. Muitos estão. Alguns países estão passando. Algumas igrejas, alguns irmãos. Nós temos passado. Olhe para o Senhor. Confie em Cristo. E esse sofrimento, ele é algo que vai lhe levar a andar com o Senhor. E vai lhe ajudar a caminhar com Ele.
e vai lhe produzir algo extraordinário, que é o verdadeiro amor em Cristo Jesus. O verdadeiro amor dele. E eu sou por ele. Você quer ter uma verdadeira alegria? Uma plenitude de alegria? Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria porque comprou um carro, uma casa, comprou uma casa de praia ou comprou uma viagem para fora do país. Não, isso são alegrias passageiras, são alegrias momentâneas, são alegrias íntimas. Você quer ter uma alegria verdadeira, meu querido? Foque em Jesus Cristo. Glorifique Jesus Cristo. Ame Jesus Cristo. Louve Jesus Cristo. Essa é a verdadeira alegria do cristão. Não existe alegria quem está longe de Cristo Jesus. Não tem alegria. É somente Deus. Por isso, meu querido, se você não consegue ter uma alegria plena no Senhor, dobre o seu joelho. Peça a Ele, Pai, eu quero olhar somente para Ti. E tenha certeza de ninguém, jamais irá nos separar do amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Que nosso Senhor nos abençoe. Antes de orar, meus irmãos, eu gostaria que nós cantássemos agora, com toda a profundidade de alegria do nosso coração. Tem um cântico que foi separado que diz: quem nos separará? Quem nos separará do verdadeiro amor de Cristo? Ninguém pode nos separar desse amor. A vamos cantar com toda alegria